Olá, amigos da TV Transamérica e redes sociais. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, canal 59 UHF. Estamos também ao vivo pelo site do Verdade Expressão, www.verdadeexpressão.com.br, que você vê ali na tela. Caso você queira participar com a gente, tem o nosso WhatsApp ali, 996133677. Também estamos ao vivo pelo Facebook da TV Transamérica. Lá também você pode participar mandando seu comentário, sua crítica para o nosso entrevistado, que é o secretário de Saúde do Estado, Michele Caputo. Já vamos falar com ele, mas antes nós vamos com o Isis Barros Lourenço, com as notícias da semana do nosso jornalista Pedro Lima. Boa noite. Então vamos começar falando da região metropolitana de Curitiba em geral. A Comec lançou 3 editais de licitação para obras de melhorias na infraestrutura do transporte coletivo em Curitiba, Almirante Tamandaré e Fazenda Rio Grande. Todas são na modalidade tomada de preço, submetidas ao regime de empreitada por preço unitário. Os projetos de engenharia serão fornecidos pela Comec. Em Almirante Tamandaré serão implantadas plataformas de embarque e desembarque de ônibus, linha direta e melhoria nos terminais Cachoeira e Sede. O preço máximo é de R$ 1.119.536,86. No terminal de Fazenda Rio Grande, a obra contempla a implantação de plataforma de embarque e desembarque de ônibus. O preço máximo é de R$ 999.506,73. O prazo de recebimento das propostas das 3 licitações é 14 de dezembro de 2017 até 17h30 da tarde, no protocolo geral da Comec. Agora vamos falar de Campo Largo. O Ministério Público do Paraná, por meio do projeto Semear, enfrentando álcool, crack e outras drogas, promove em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, na próxima quinta-feira, 7 de dezembro, às 14 horas, no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga, que fica na rua Joanim Estroparo, 114, Vila Bancária, em Campo Largo. O encontro, que visa debater a construção de uma política de enfrentamento às drogas do município. A iniciativa é realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Largo e conta com o apoio do Centro de Apoio Técnico e Execução, a CAEX, do MPPR. A roda de conversa política sobre drogas em Campo Largo, Vamos Construir Juntos, é aberta à participação da população, especialmente aos beneficiados pelas políticas públicas sobre drogas. O encontro busca também estimular a atuação da comunidade no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, que terá seus representantes eleitos em uma conferência a ser realizada em março de 2018. Agora vamos falar de Piraquara. O TCE-PR aplicou um total de 6 multas a Gabriel Jorge Samarra e Ademir da Rocha Gés, que exerceram o cargo de prefeito de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, em 2008. A prestação de contas daquele ano recebeu parecer prévio pela irregularidade. Os gestores recorreram da decisão. Na análise da prestação de contas anual, PCA, ficaram comprovadas 3 irregularidades: abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual, despesas com publicidade em ano eleitoral em valor superior à medida de últimos 3 anos e ausência de cópias de extratos expedidos pelas instituições financeiras e dos comprovantes emitidos pelos órgãos credores, evidenciando a movimentação ocorrida no exercício. Essas foram as nossas notícias do nosso colaborador, do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Voltamos à entrevista. Obrigado, Isis, e obrigado ao Pedro Lima. Boa noite, Michele Caputo, secretário estadual de Saúde. Seja bem-vindo e já inicio perguntando quais os desafios que você enfrentou e enfrentará na saúde do Paraná. Boa noite, Rafael, todos os telespectadores, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Saúde é um desafio permanente, né? Saúde é sempre um processo, apesar das conquistas inegáveis que fizemos ao longo desses 7 anos, ainda é necessário fazer mais, fazer melhor. Tem questões aí que surgem com a agregação da boa tecnologia, tem outras que são frutos de acumulação de experiências
que a gente vai tendo aí ao longo desse exercício. Agora, eu tenho certeza absoluta que muito do que fizemos, que começaram como políticas de governo, precisam ser mantidas como política de Estado. São situações que não podem ficar à mercê de mudança de governantes, né? São ações estratégicas, estruturantes, e que mesmo que recebam outros nomes, tanto que a gente nunca batizou com nenhum nome bonitinho. Todas as nossas ações levam o SUS no nome. VigiaSUS, HospiSUS, APSUS, né? Tudo para que se mantenha essa questão do Sistema Único de Saúde. Eu, pessoalmente, estou aí propenso a enfrentar um novo desafio, né, em termos de legislativo, não é? Mas como presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde, eu vejo que aqui no Paraná nós estamos numa situação, não é nenhum paraíso, longe disso, não é nenhum Éden, mas a gente está tendo uma condição aí de continuar investindo em municípios, colocando políticas públicas que mantêm acessos e integralidade em várias áreas, principalmente naquelas que salvam vidas, na urgência e emergência, na área materno-infantil como é paranaense, coisas que conseguimos ainda, estamos contratando funcionários, né? Essa semana sai quase 30 milhões no fundo a fundo para mais de 150 municípios, agora essa semana. Quer dizer, a gente tem tido essa condição de governabilidade, de continuar investindo aí os 12% que são muito sagrados, né? E eu que tenho 33 anos de carreira lá na Secretaria, sei que os resultados que a gente construiu com uma equipe, com parceiros, né? Tanto da filantropia quanto da iniciativa privada dentro das regras do SUS e principalmente com o municipalismo, são coisas aí que são difíceis de contestar e quem ganha com isso é a saúde do paranaense. Você assumiu aí para a gestão 2017 e 2018 a presidência nacional, né, do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Lá você deve estar presenciando, não só agora nessa gestão, mas como você está lá já há alguns anos, presenciando problemas de falta de dinheiro e de gestão. Qual a experiência que você leva para lá, para que os demais gestores da saúde tentem, digamos, aprender um pouco com a sua experiência de 32 anos? Olha, você colocou uma pergunta, Rafael, bastante importante. Há uma certa dicotomia que eu não concordo nesse país, alguns achando que na saúde falta só competência e eficiência, que não falta recurso, que é o discurso de muitas autoridades federais, e também há daqueles que diz que o problema é só de falta de dinheiro, né? Falta as boas práticas, nós precisamos continuar aperfeiçoando a nossa gestão. Lá no CONAS, desde que eu assumi a presidência, nós estamos trabalhando as experiências exitosas que tem pelo país inteiro. Não é claro que nesse momento de forte crise socioeconômica, ética, moral e política, quando o cara não paga salário, não paga aposentadoria, fica muito difícil também desenvolver aí uma política adequada de saúde, onde isso está acontecendo, infelizmente, na segunda, terceira, quarta economia do país, além de alguns estados aí que historicamente sempre foram estados de maior dificuldade. Então, eu vejo que é preciso mais recursos para a saúde, principalmente do ente federal. Os municípios brasileiros e os estados foram ampliando a sua participação financeira, não é? Claro, por exigência de lei, porque ambos têm percentuais de lei que precisam ser seguidos, minimamente, e foram ganhando responsabilidades. O Ministério da Saúde, por exemplo, há mais de 20 anos atrás, era responsável por 70% dos recursos que iam para a saúde pública do país. Hoje é 42%. Então há um desfinanciamento do ente federal. Isso é fato, há esse subfinanciamento. Agora, é inegável também que tem muita gente que não está fazendo a coisa certa, até está investindo recurso, mas que não trabalha com redes de atenção, não trabalha focando no quadro epidemiológico brasileiro, não trabalha com ações de prevenção e promoção, não trabalham fazendo parcerias que podem, com estruturas existentes, dar resultados iguais ou melhores do que você ter que ficar sempre erguendo parede, que não estão investindo na capacitação dos profissionais, porque
Nós fizemos muito investimento de obras, de pós-saúde, apoiando ações estratégicas nos hospitais que são sociosanitariamente importantes no Paraná, mas equipamentos também são importantes, a boa tecnologia, porque não é toda tecnologia que tem que ser agregada. A boa tecnologia, aquela que faz diferença, que impacta. Mas o que vai fazer a diferença sempre, Rafael, é o profissional, a qualidade do profissional. Então a gente tem investido em capacitação, eu tenho aí, só essa semana, eu tenho 2 entregas de certificação de selo bronze, prata e ouro, que é uma forma da gente investir onde a saúde começa, que é lá no posto de saúde, na unidade básica. E que, segundo a Organização Mundial da Saúde, você pode resolver até 70% dos problemas de saúde, ou organizar, ou criar uma lógica, uma linha de cuidado, onde mesmo quando você tenha que referenciar para atenção secundária, para atenção hospitalar, você faça isso de forma mais organizada, trazendo mais dignidade, mais resultado e mais economicidade para o sistema. Então nós já estamos com quase 1.000 das 2.700 postos de saúde, unidades básicas de saúde, no processo de certificação. E já temos mais de 400 certificadas. Então são desafios importantes, são mais de 100 quesitos. Se você não cumpre se a unidade de saúde não cumprir um quesito, ela não recebe certificação. Então, com isso, você mexe em processo, você mexe em resultado, você amplia e humaniza o atendimento, você integra os setores dentro de uma unidade que trabalha muito estanque, a odontologia que ficava muito isolada. Se a mãe vai lá para fazer uma consulta ginecológica, ela já faz a de enfermagem e já faz a odontológica. Por que daqui a um mês ela tem que voltar? Por que as pessoas têm que ir no posto de saúde e batalhar consulta às 5 horas da manhã, se a consulta não é de urgência e emergência? Se tudo isso pode ser programado, né? Mexe com a acessibilidade, mexe com o locus, com o local. Então, tudo isso tem nos dado, não custa quase nada e o retorno é muito grande, porque há um equívoco quando as pessoas pensam no posto de saúde. As pessoas acham que lá tem baixa tecnologia e tem que ter também profissionais pouco preparados. Pelo contrário, quando o cara conhece muito de uma coisa restrita, ele é um grande especialista. Ele não precisa conhecer do resto. No posto de saúde, a tecnologia tem que ser de baixa complexidade, mas os profissionais têm que ser os melhores. Tem que ser os caras que entendem um pouco de tudo, né? Que consiga racionalizar exames, que consiga intervir lá usando a medicina baseada por evidências, que consiga trabalhar de forma multiprofissional, somando com outros saberes que se tem. Então, isso tem me deixado muito feliz. Eu já participei nos últimos 15 dias de 3 entregas dessas certificações e estamos na sequência. Só para mostrar, porque tem aí um documento do Banco Mundial dizendo de que uma das receitas deles é fortalecer a atenção primária. Isso a gente já descobriu faz tempo, né? Não precisava nem de auditoria, nem de Conselho de Banco Mundial, que a gente até respeita, sabe que tem muito valor. Mas é tudo muito trabalhar com planejamento e trabalhar com várias mãos, com vários saberes. Aqui no Paraná nós fizemos um negócio, Rafael, que eu desconheço quem tenha feito nessa amplitude no Brasil. Aqui nós investimos já há 3 anos em formar conselheiros municipais e estaduais, capacitando-os, né? Isso já passaram quase 3.500 conselheiros. Para o camarada entender o que é o Plano Estadual de Saúde, porque é lá que tem que sair o cumprimento, as diretrizes, as metas, os objetivos, para ele entender a questão do orçamento, né? Do que é o trabalho em rede de atenção, né? Quer dizer, para empoderar o controle social, porque não basta só os espaços, você tem que... E nós também colocamos recursos nos conselhos municipais para estruturar minimamente, somos o único estado que fez isso. Levamos como proposta do gestor para a Conferência Estadual de Saúde, a última que aconteceu, e estamos cumprindo isso. Quer dizer, então, hoje nós temos uma parceria que temos aí um alto grau de consenso, não unanimidade, porque ninguém deseja, ninguém quer e ninguém deve ter. Mas a gente tem isso no Conselho Estadual de forma muito clara, porque as pessoas estão vendo os resultados, nós apresentamos todas as nossas políticas lá, para serem aprimoradas, implementadas e aperfeiçoadas. E temos também, por outro lado, amanhã, por exemplo, vai ser um dia que nós vamos ter, uma CIB, que onde a gente faz uma discussão com os nossos parceiros, que são os secretários municipais, no sentido de discutir incentivos, cobrar contrapartidas, mas colocar recurso novo. Nós fizemos uma proposta que não existia no Paraná, que fomos o primeiro estado do Brasil, que é o fundo a fundo, que a gente tira essa burocracia de convênios, para o dinheiro chegar mais rápido, para o dinheiro chegar para quem precisa, porque às vezes quem mais precisa, por conta de uma certidão, ele não consegue receber recurso.
E aí você fica aquela coisa maluca de entender. Quer dizer, você não consegue passar para quem mais precisa, que geralmente a situação é tão ruim que ele não tem nem condição de certidão. E aí a gente foi, claro que não é para tudo, mas nós fomos aí com o apoio dos órgãos de controle, com o apoio da Assembleia Legislativa, aprovando tudo que tinha que ser feito, e com isso a gente também criou um mecanismo de repassar recursos mais rápido. Gostaria que você explicasse, tem até já algumas participações aqui, cada um reivindica a demanda do seu município. Por exemplo, aqui o Valdeci Lizarte, ele faz um elogio para você do investimento em Guarapuava, caso de UTIs, em Laranjeiras também, reformas de inúmeros hospitais no interior. Então, vários municípios sendo beneficiados e em outros, de repente, não tem essa demanda. Isso entra muito nessa questão de documentação, projeto. Como você poderia explicar melhor isso? Olha, assim, nós estamos investindo muito, nós criamos uma política chamada HospiSUS, que é fortalecer hospitais públicos da minha rede, da rede dos hospitais universitários, que todos eles nunca receberam tanto investimento quanto nesse nosso período. Você só pode ligar para os 4 hospitais universitários aí, os superintendentes vão te dizer isso. Se precisar dar dados, a gente dá também. E nós estamos identificando também hospitais filantrópicos que já tinham estrutura e com investimentos a gente pôde abrir. Por exemplo, em Guarapuava. Aí teve essa primeira fase que foram os hospitais que trabalhavam com risco, urgência e emergência. Então a gente trabalhou trauma e trabalhou a gestação de alto risco. Depois nós fizemos a fase 2 com as maternidades filantrópicas e de hospitais municipais que podiam atender o parto de risco normal e risco intermediário, dando um recurso adicional a mais, coisa que também ninguém faz na IH do país com relação à obstetrícia. E aí, na terceira fase, nós criamos uma linha de incentivo para os hospitais municipais de pequeno porte. Você não vai ter nunca, e quem disser isso é mentiroso ou não conhece da matéria, né, colocar um hospital estruturado que dê conta de todas as demandas em todas as cidades. Você tem questões de tecnologia, de expertise, de conhecimento, de agregação e de referência. O que você tem que ter é aproveitar a estrutura que tem, criar uma viabilidade para dar uma vocação, né? E não sair construindo hospitais à torta e direita, porque hoje a parte mais difícil não é nem construir nem equipar, é o custeio. Eu peguei hospitais, por exemplo, que tem gente aí que se orgulha de dizer que construiu, que com 4 meses de custeio já pagou o custo da obra. Então, hoje você tem que fazer funcionar, você tem limitações, como já foram ditas aí, de toda a ordem, de limitações de recursos humanos para contratar, você tem limites da lei. Então, você tem que trabalhar em parceria. E em Guarapuava, que foi citado aí o caso, nós estamos construindo um hospital que é necessário, que já está com 50% pronto, que é um hospital para atender o trauma. Porque é uma região, o centro-oeste do Paraná, tem municípios, às vezes não tão populosos, mas municípios muito grandes territorialmente. Se eu não me engano, os 3 maiores municípios estão por lá, né? Pitanga, Guarapuava, etc. E ali você não tinha uma referência. E os hospitais que tinham, como por exemplo São Vicente de Paulo, o Instituto Virmont, nós estamos capacitando. E agora nós estamos investindo em Laranjeiras. Laranjeiras que ele fala, nós chegamos a colocar lá leitos de UTI, só que o hospital, à época, não conseguiu cumprir com a parte dele de contratar o neurologista e a equipe que se faz necessária. Aí nós tivemos uma paciência por 1 ano, como essa coisa não se resolveu, tirei os equipamentos de lá, porque nós tínhamos organizado toda a nossa parte, e levei para esse Instituto de Virmont, que está já há anos com esses leitos de UTI. Então, com essa política nossa de aproveitar o que tem e de aonde construir de forma muito cirúrgica e estratégica, e sempre levando em conta os hospitais que têm esse peso de apoiar essas redes, nós aumentamos mais de 800 leitos de UTI, nós conseguimos fazer um mutirão de cirurgias eletivas, porque o governo federal ficou 3 anos sem repassar recursos para cirurgias eletivas. Nós conseguimos fazer UTIs neonatal em locais onde ontem, por exemplo, nós temos UTIs em Bandeirantes. Pô, antes, quem que imaginava? Nós temos, tem parceiro de hospital em Rio Azul fazendo cirurgias eletivas. Quer dizer, a gente aproveitou as estruturas. Em Sarandi, nós fizemos leitos de UTI no Hospital Metropolitano, que virou um baita de hospital de referência ali, inclusive resolvendo muitos problemas, muitas vezes, da própria cidade de Maringá, né? Lá na região de Londrina, onde você pensar
que tem um hospital estratégico, um hospital que aceita trabalhar pelas regras do SUS, muitas vezes nós conseguimos com um custo muito menor para o sistema e com contrapartidas com o resultado, porque esses incentivos nossos, eu não me canso de falar, nós não damos mesada. Quando você trabalha com recurso público, a gente não dá mesada. Agora, é importante essa pergunta dele também esclarecer que sair por aí construindo, erguendo parede, sem que você consiga dar um desenho, uma vocação, sem que isso esteja dentro de um território da saúde, referenciado, colocado como essencialmente necessário, é muito melhor aproveitar as estruturas existentes, criar uma forma de torná-las viáveis e de dar resultado, cobrar resultado. Com isso a gente aumentou o transplante. Nós éramos um 10º lugar do país em 2010 em transplante. Isso é uma vergonha, Paraná. Hoje nós estamos em segundo a poucos transplantes de superar a avaliação trimestral Santa Catarina. E a gente faz isso por quê? Porque você tem equipes de UTI preparadas, capacitadas, que acreditam no sistema. Isso também é cobrado como contrapartida, fazer essa captação, né? Fazer esse contato com a família. Nós organizamos transporte aéreo que não existia no Paraná. Hoje nós temos 4 bases e estamos no começo do ano que vem criando a 5ª nos Campos Gerais. Então é sempre assim, trabalhar com planejamento ascendente, ouvir as pessoas, ouvir as instâncias de pactuação e deliberação regionais, quer dizer, e com isso a gente tem avançado. Agora é necessário fazer mais e fazer melhor, isso não tenha dúvida. Tem pergunta aqui sobre as parcerias, Hospital Evangélico, Hospital do Trabalhador, o que você pode falar sobre esses dois especificamente? O Hospital do Trabalhador é um hospital do Estado, mas que tem uma parceria muito bem exitosa e bem sucedida com a FUNPAR e com a Prefeitura de Curitiba. É claro que durante a gestão anterior, durante muitos meses, a Curitiba deixou de repassar a sua parte lá para o hospital. Mesmo assim, a Secretaria de Estado, que é um hospital do nosso patrimônio e da nossa gestão, a gente conseguiu mantê-lo e hoje ele está considerado entre os 3 melhores pronto-socorro do país. E a boa notícia que nós temos para dar, né, Rafael, eu acho que nem todo mundo sabe, mas no dia 29 de março, talvez o maior presente que a cidade de Curitiba e uma parcela importante da região metropolitana vai ganhar é a maior ampliação física da história do Hospital Trabalhador. Ela já está quase pronta. Nós vamos inaugurar no dia 29 de março 4.000 metros, que nós chamamos de anexo da mulher, onde tudo que tem a ver com a situação da mulher, desde a obstetrícia, da consulta, da especialidade, do exame, do procedimento, das UTIs, vão ser todas nessa área, com ganhos do trauma para dentro do hospital, sem ter que você também mexer na estrutura, porque vai haver um remanejamento com essa área nova. Com relação ao evangélico, o Hospital Evangélico é um hospital da gestão de Curitiba, porque o SUS ele tem 2 tipos de gestão. Sim. Tem 71 municípios no Paraná que estão sob gestão municipal, que é a gestão total do sistema. Curitiba é um deles. E o resto estão na gestão do Estado. Mas mesmo assim, nós colocamos evangélico no nosso SUS. O interventor que recém saiu trabalhava na minha equipe, o Dr. Mota. E é sabido de todos que se esse hospital não fechou as suas portas, se deve em muito à ação da Secretaria de Estado da Saúde. Quero também, por exemplo, dizer, o Hospital de Clínicas é um hospital importante, é um hospital federal. Nós já há mais de um ano colocamos recursos mensais dentro do HospiSUS para apoiar as ações de um hospital federal. Então, a gente tem trabalhado com quem quer trazer resultados, sem ficar naquela, isso é problema que não é meu, isso é problema do município. Eu explico que a gestão é municipal, porque de fato é. E, lamentavelmente, no começo desse ano, a gestão anterior não repassou o recurso da competência de dezembro para pagar os hospitais. Aí nós tivemos que fazer todo, via Estado, uma ajuda emergencial para não causar um desabastecimento e colocamos lá 18 milhões. Isso é fato, isso não é uma questão de ser ou não adversário político, até porque eu tenho um respeito muito grande, independente da questão política. Hoje eu tenho mais problema com alguns aliados do que com teoricamente, adversários políticos. Então, a questão comigo não é essa. Eu sou um gerente, eu estou há 33 anos na secretaria, faço política porque é da natureza do homem e da mulher. Até o Papa Francisco falou da importância do cristão, do católico, participar do processo político. Porque individualmente você muda pouca coisa, numa organização você muda um pouco mais, mas as grandes transformações vêm pela política. Isso eu vi um programa da RAI, o Papa Francisco colocar. Então, mas apesar disso tudo, nós temos um zelo técnico,
e um compromisso com as coisas públicas fruto de uma acumulação. Eu fui secretário municipal, foi uma experiência importante aqui em Curitiba. Eu fiquei 10 anos entre adjunto, secretário municipal, secretário de assuntos estratégicos e secretário de assuntos metropolitanos. Mas a maior parte do tempo como secretário municipal de saúde. Também tive uma experiência de mais de um ano lá com o Itamar Franco, na Fundação Nacional de Saúde, quando ele foi presidente. E nesses anos todos, eu tenho 55 anos, a gente desenvolveu essa capacidade e essa maturidade. Eu não nego que há 15 anos atrás eu entrava aí numa conferência contando voto. Esse é aliado, aquele é contra. Depois você vê que tudo isso é uma besteira, entendeu? Que isso não resolve nada, que você tem gente que hoje se convence, que hoje se somou no processo. Né? Tem pessoas que você achava que você tinha junto e os interesses eram outros, entendeu? Não eram de fato os interesses da saúde pública. Então, eu vejo assim com muita tranquilidade, né, que a gente tem que trabalhar sempre pensando no resultado, preservando aquelas ações que são indelegáveis da saúde, viu? Porque fazer parceria é um negócio importante, mas vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância do trabalho, regulação do sistema, auditoria e mais algumas outras ações são indelegáveis. Tem coisas que são indelegáveis. Agora, assistência hospitalar. Eu tenho uma estrutura hospitalar. Aí, aceitando trabalhar dentro das regras. E com incentivos que também vinculam o desempenho. Esse parceiro pode ir lá colocar 10 leitos de UTI. Por que eu vou ter que fazer isso dentro do estatal, se depois vou ter dificuldade pelas regras que a gente tem, de limites de gasto pessoal e mais? Pelas nossas regras, eu não posso atender o mercado. Tem um hospital nosso de reabilitação que precisa de um fisiatra. É uma especialidade da medicina ainda tão restrita que não sei se no Paraná tem 15. Aí o camarada ganha lá 30, 40 pau. Aí você diz que ele tem que ganhar a carreira de um outro médico cuja especialidade não tem um mercado tão aquecido. E aí você não consegue contratar para o concurso público profissional. Então tem uma série de amarras e de dificuldades. Aí os caras falam, não, aumenta todo mundo. Mas como aumenta? Você tem 10 mil funcionários. É uma máquina. Isso aí é uma engrenagem. Nós temos que ter responsabilidade sobre orçamentos. Né? E o Paraná hoje é um estado equilibrado porque ele tratou muito bem essa questão de receita e despesa. Né? E a gente não negligenciou com a saúde. Eu queria dar um dado aqui, Rafael, que esse é o dado que alicerçou tudo que nós estamos fazendo, que exige competência, exige trabalho de rede, exige política pública bem elaborada, ouvindo, estudando, assimilando experiências positivas que tem no Brasil inteiro, em outros países, porque nós trouxemos experiência em Portugal, da Espanha, mas é preciso recurso. Então, os 10 anos que nos antecederam, o orçamento da saúde não dava 7 bilhões, deu 6 bilhões e pouco. Nos 7 anos nossos já dá quase 17 bilhões. Então ter um orçamento quase 2,5 vezes maior, nos dá essa condição de alicerçar com um bom planejamento políticas que vão dar resultado. Nós reduzimos de 2010 para cá, com Mãe Paranaense, que seguiu o modelo do Mãe Curitibana, mas para o estado inteiro, nós reduzimos a mortalidade materna em 50%. E a mortalidade infantil, o menor índice da história do Paraná, o último índice medido, que foi 10,3%. O que significa aí para você, telespectador, para quem nos acompanha pelas redes, nós poupamos e salvamos quase 900 vidas de mulher e criança. Se nós não tivéssemos feito o Mãe Paranaense, nós teríamos perdido com os resultados de 2010 esse volume de pessoas. O transplante, quando a gente vai para segundo, sem aumentar o centro de transplantadores, mas utilizando o transporte aéreo, dentro do hospital, cobrando a captação, como eu falei, motivando as nossas equipes, a Central Estadual de Transplante, que eu coloquei uma médica muito competente, né, que deu até o programa do Faustão, ela foi lá participar, representando todas as centrais, né, nós zeramos nós diminuímos metade da fila. E hoje só tem fila para o transplante no Paraná por falta de doação. Eu queria aproveitar aqui, viu, Rafael, e dizer para você, converse com a tua família se você é doador, porque depois que a gente se for, vai pesar a decisão da família para captar o órgão. Então, para quem é doador, como eu sou, nós temos que conversar com a família. Né? Então, são resultados que são frutos
de você ter orçamento, de você ter recurso para aplicar. Tivemos um momento difícil, aqueles momentos antes do ajuste foi muito difícil. Né? Nós ficamos aí no final de 2014, 2 meses. E 2015, até ali, julho, agosto, eu cheguei a dever R$1 bilhão na Secretaria de Estado da Saúde. 70% da dívida do governo era na saúde. Depois do ajuste, depois de tudo isso que foi feito, e olha que nós contratamos só esse ano, pelo concurso que nós fizemos, quase 700 funcionários. E no começo do ano que vem terão mais pelo menos 370. Então, quer dizer, você chega numa situação dessa quando você consegue ter esse equilíbrio de ter resultado, porque você concentra, você sabe onde investir, não é? Você também cobra, porque esse negócio de paternalismo, esse negócio de eu sou muito pequeno, não posso dar resultado, cada um deve dar conforme o seu tamanho, conforme a sua estrutura, conforme lá o que ele tem de responsabilidade, não é? E a gente é sempre muito companheiro. Esse ano não teve um município do Paraná, que não tenha recebido um fundo a fundo. E ainda nós temos mais um, tem aí uns 15 que estavam aí recebendo um pouco menos que os demais, e nós vamos ajustar isso no último fundo a fundo desse ano. Como eu te disse no início, amanhã à noite paga aí transporte sanitário, kits de fisioterapia, uma série de coisas pelo fundo a fundo para quase 150 municípios. Então, é um jeito de governar, é um estilo de olhar, né, porque as pessoas vivem nas cidades, Rafael, não adianta, por qualquer tipo de diferença política partidária, ideológica, visão de mundo, você querer penalizar um prefeito, um deputado, porque quem vai pagar essa conta é o povo, e a gente não faz isso, nunca fez. Você já vai falar um pouco mais do evangélico, tem mais uma pergunta aqui, mas antes, vamos para mais algumas notícias da semana aí com a Isis Barros Lourenço. Boa noite. Agora vamos falar sobre as notícias do nosso blog, www.verdadeexpressão.com.br. Começando, então, falando do vereador de Araucária, da região metropolitana de Curitiba. Acusado de violência doméstica, o vereador pelo Partido Social Liberal, PSL, da Araucária, Celso Nicásio da Silva, foi preso na noite desse domingo, dia 3 de dezembro, em sua própria residência no Jardim Tupi e, após pagar fiança, foi liberado logo de madrugada na segunda-feira, dia 4. O vereador ameaçou e agrediu sua esposa, que ligou para a guarda municipal. Ao chegarem na residência do casal, os agentes encontraram o acusado muito alterado e foi necessário usar arma de choque para contê-lo. De acordo com a Polícia Civil, não é a primeira prisão de Celso pelo mesmo motivo. Porém, nas outras ocorrências, a mulher retirou as queixas. Segundo amigos que aguardavam o desfecho da situação do lado de fora da delegacia, o casal nunca se entendeu e as brigas são constantes. Eles negam que o vereador tenha agredido a esposa. Celso foi eleito com mais de 2.100 votos em 2016 e sua principal base eleitoral é no Jardim Tupi, local onde aconteceu o ocorrido. Agora vamos falar do IPTU em Curitiba. Nesta segunda-feira, dia 4, foi aprovado com 26 votos favoráveis e 9 contrários um projeto de lei enviado à Câmara Municipal pelo prefeito Rafael Greco, do PMN, que permite o reajuste de até 10% no valor a ser cobrado de IPTU dos proprietários de imóveis. O reajuste aprovado pelos parlamentares foi de 4% para imóveis com edificação e de 7% para terrenos vazios, além da correção inflacionária. Deste modo, considerando as projeções do mercado financeiro para a inflação do período de novembro de 2016 a novembro de 2017, os proprietários de imóveis com edificação terão um acréscimo total de 7% no IPTU, se comparado com o que foi pago em 2017. Já para terrenos onde não há construção, o acréscimo será de cerca de 10%. A proposta aprovada em primeira votação não aplica o aumento de modo indiscriminado a todos os imóveis de Curitiba. Serão impactados os imóveis que tiveram o valor venal majorado pela revisão feita em 2014 na planta genérica de valores e que ainda não estão pagando valores abaixo do total previsto por conta do escalonamento do aumento estipulado pela gestão anterior. A Prefeitura não soube informar quantos imóveis serão impactados pela medida, mas a expectativa é de aumentar a arrecadação com o tributo em R$ 67 milhões no ano que vem.
Agora vamos falar do 13º dos motoristas e cobradores de Curitiba. A Prefeitura de Curitiba se comprometeu, de acordo com o documento publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 1º de dezembro, a fazer um aporte emergencial de 22.008 milhões para que as empresas concessionárias do transporte coletivo façam o pagamento do 13º salário de motoristas e cobradores. O ressarcimento à Prefeitura será feito no período de 1 ano a contar a partir de 26 de fevereiro de 2018, para que passe a vigorar a nova tarifa técnica. Os valores serão corrigidos pelo mesmo índice de rentabilidade do fundo onde estão aplicados os recursos do Fundo de Urbanização de Curitiba e serão descontados diariamente do repasse que a Prefeitura fez às empresas. De acordo com o termo publicado, o aporte extra deverá ser usado exclusivamente no pagamento do 13º dos motoristas e cobradores e funcionários administrativos. Caso haja desvio de finalidade, as empresas deverão pagar multa de 50% do valor do aporte. A fiscalização desse ponto será feita pelas próprias empresas, que também se comprometeram a provisionar mensalmente recursos para o pagamento do 13º salário dos funcionários em 2018. Agora vamos falar da condenação de Lula. O desembargador João Pedro Gebran Neto, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, em Porto Alegre, concluiu seu voto de relator no recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação em primeira instância no processo da Lava Jato, que envolve um triplex em Guarujá, São Paulo. No entanto, ainda não há uma data para julgamento. Até lá, o conteúdo do voto do relator é sigiloso e fica disponível somente para os desembargadores da 8ª turma, que analisarão o caso. A defesa de Lula recorreu na segunda instância contra a condenação a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro imposta pelo juiz Sérgio Moro na Justiça Federal do Paraná. Após a conclusão do voto do relator, o processo vai para o desembargador Leandro Pauzin, revisor do caso da 8ª turma do TRF4. Como não há prazo para ele desenvolver o processo, não existe uma previsão para o julgamento, quando os desembargadores decidirão se rejeitam ou aceitam o recurso ou ainda se modificam a condenação de Lula. Compõe a 8ª turma do TRF4 3 desembargadores: o relator João Pedro Gebran Neto, o revisor Leandro Pauzin e o decano da Corte, Victor Laus. Agora vamos falar da pesquisa para presidente em 2018. Foi divulgada neste sábado, dia 2 de dezembro, pelo jornal Folha de São Paulo, uma pesquisa do Instituto Datafolha com índices de intenção de voto para o primeiro turno da eleição presidencial de 2018. O primeiro cenário tem como a Marina Silva, Joaquim Barbosa, Temer e Meirelles. O Lula se encontra com 34%, Jair Bolsonaro com 17%, Marina Silva com 9%, Geraldo Alckmin com 6%, Ciro Gomes 6%, Joaquim Barbosa 5%, Álvaro Dias 3%, Manuela Dávila com 1%, Michel Temer 1%, Henrique Meirelles com 1%, Paulo Rebelo de Castro com 1%, em branco, nulo ou nenhum são 12% e que não sabem 2%. No outro cenário, com Dória e Marina Silva, Lula se encontra com 36%, Jair Bolsonaro com 18%, Marina Silva 11%, Ciro Gomes 7%, João Dória 5%, Álvaro Dias 4%, Manuela Dávila 1%, João Amoedo 1%, Paulo Rebelo de Castro com 1%, Guilherme Boulos com 1%, em branco, nulo ou nenhum, 14% e não sabem 2%. O Datafolha fez 2.765 entrevistas entre 29 e 30 de novembro em 197 cidades. A margem de erro é de 2 pontos para o mais e para menos. Essas foram as notícias do nosso blog, que é o verdadeexpressão.com.br. Podemos voltar à entrevista. Legal, obrigado, Isis. A gente estava falando aqui do evangélico,
secretário, possibilidade do Estado assumir isso, e também já entrou outras perguntas aqui no sentido se você recomenda a prefeitos a construir hospitais sob administração dos municípios. E só que a gente tem algumas experiências aí de prefeituras que assumiram e estão arrependidas até hoje. Não, eu vejo o seguinte, primeiro nós temos que ver bem aonde que precisa, né? E aproveitar as estruturas existentes. Foi o que nós fizemos, ampliou leitos. Você não vê notícias de gente morrendo por falta de leito de UTI. E já emendo também, até desculpe, secretário, parceria público-privado, que é outra situação. Eu acho que tem outras formas de gestão que têm que ser pensadas. Por exemplo, eu quero citar um exemplo do governo do PT da Bahia. Para que não fiquem, essa coisa é coisa de tucano. Aliás, eu sou considerado o tucano mais conservador do Brasil, porque nós não fizemos nenhuma organização social aqui, não é? Então, o PT, quando assumiu a gestão do Jacques Wagner, tinha um esqueletão chamado Hospital do Subúrbio, 16 andar lá, sem funcionar, sem equipamento, sem nada. Sabe o que eles fizeram? Definiram lá metas e tal, e colocaram na Bolsa de Valores, ganhou uma organização internacional. É o que reelegeu sozinho o Jacques Wagner, e é um hospital que é um grande exemplo de um hospital que dá resultado. Então, só para dizer que essa questão tem que ser desideologizada. Você tem governos de várias matizes ideológicas trabalhando com outras alternativas de gestão. Aqui, por exemplo, nós fizemos, ela é recente, esse ano que começou a entrar o orçamento, uma fundação estatal de direito privado, que está no campo público, mas que te dá uma série de flexibilidades e condições de agir para resolver coisas que com a autarquia você não resolve. Não é? E assim, alguém assumir... A questão do evangélico é o seguinte, essa crise do evangélico é de décadas. E tem um monte de coisa lá que precisa ser investigadas a fundo e tem dinheiro público que precisa retornar. Né? Precisa retornar para os cofres públicos. Lembrando que está sob intervenção judicial. Está sob intervenção, quer dizer, o problema do evangélico não é agora e não é ninguém. Quando você não pode colocar dinheiro público numa estrutura em cima de um problema que não foi causado pelo público. Entendeu? Nós temos limitações de ação. Nós também respondemos com o nosso patrimônio pessoal, com a nossa honra. Né? Então, ali é o seguinte, a sociedade tem que buscar uma alternativa, os órgãos públicos estão ajudando, porque essa conversa que vai fechar o Evangelho tem mais de 10 anos. Né? E, claro, tem que definir atividades. Lá tem uma faculdade de medicina, alguns cursos da área da saúde importantes, que também tem que ser considerada nesse processo todo. Não é? Eu acho que tem que separar o joio do trigo. Quem malversou, quem teve gestão temerária, tem que devolver os recursos de alguma forma, tem que responder por isso. Não é? E é um parceiro importante para o sistema. Não é? O sistema de saúde de Curitiba ficou parado um pouco no tempo, não é? Em termos hospitalares. Agora as organizações começaram a entender que precisam se fortalecer. Porque as estruturas na região metropolitana foram se fortalecendo. O Hospital do Rossio, em Campo Largo, é um hospital que não recebe nenhum tipo de incentivo, não pode receber dinheiro para equipamento, não pode receber dinheiro para obra nem para reforma, e trabalha mais de 90% pelo SUS. Porque ganha na escala, ganha na complexidade, ganha no resultado. Né? O Caron também cresceu muito no nosso governo, cresceu quase 3 vezes o faturamento do Caron. Uma série de outros hospitais que foram se organizando enquanto... outras estruturas, né? Enquanto aqui em Curitiba o pessoal ficou um pouco parado. Agora a gente vê os investimentos sendo retomados, tem essa ampliação que vai ser entregue agora do Hospital Trabalhador, que é um hospital que a gente investiu muito, um hospital que dá muito resultado. O Hospital Cajuru virou 100% SUS com a organização que controla o sistema, criando o Marcelino, quer dizer, o Marcelino não atende SUS, atende privado e plano, mas liberou o Cajuru que não tinha 100% de SUS. Então você teve um ganho lá do SUS, né? A Santa Casa está retomando também uma série de investimentos. Né? O hospital, que às vezes as pessoas esquecem de mencionar, está com um trabalho muito forte, muito vigoroso, deve abrir uma outra estrutura lá na SIC, que é o São Vicente, que é uma fundação. Não é? Até o atual diretor foi meu diretor também na Secretaria de Saúde, que é o Dr. Charles London. Quer dizer, a gente vê aí o pessoal retomando os investimentos. Agora, você não resolve um problema transferindo para outro, né? Uma questão polêmica, a gente não pode deixar de falar, a questão da judicialização do problema da saúde, que você até já escreveu sobre isso,
é um problema recorrente. Eu sou advogado, em algumas demandas até já mexi com isso. Você falou de várias medidas aí que você já tomou para tentar acelerar filas, transporte de pacientes, órgãos. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É uma grande pergunta, Rafael. Eu considero um dos 3 nós críticos do sistema a questão da judicialização. Só que eu quero deixar muito claro que as pessoas têm todo o direito de buscar justiça. Então, eu não sou contra a busca pela judicialização. Eu sou contra a falta de critério, que muitas vezes existe, de coisas que são mais frutos de toda uma situação da indústria farmacêutica, da indústria de equipamento. Você sabe, está aí, órteses e próteses. O Paraná ainda é um paraíso com relação a isso. Não é? Só para que você tenha uma ideia, nos últimos 7 anos, isso é um dado do Tribunal de Contas, da União. Nos últimos 7 anos, ampliou a judicialização no Brasil 7.000%. Aqui no Paraná, nós vamos gastar esse ano 900 milhões com medicamentos, daquilo que é da nossa competência, porque uma coisa é você ser judicializado por aquilo que é do teu pacto, dentro do pacto tripartite. Eu, como Estado, tenho uma responsabilidade, o município tem outra com medicamento básico e a União tem com medicamentos de compra centralizada. Isso está muito claro, isso é uma das poucas coisas que está muito claro, o que é a atribuição de cada um. Nós vamos gastar no Paraná esse ano 900 milhões, talvez um pouquinho mais, quase 1 bi, com medicação. E judicializar 200 milhões. E o problema da judicialização é que você não tem como pôr no planejamento. Você só sabe que vai ter. Agora, o quanto vai ter? E ninguém é louco de peitar a justiça. Eu nunca recebi uma ordem de prisão. Eu tenho secretários aí que já foram presos. Secretário do Mato Grosso. Tem vários secretários que deixaram de ser secretários por conta desse processo. E aqui no Paraná, é um problema, mas nós devemos ter aí umas 10 mil ações ativas. O Rio Grande do Sul tem 8 vezes mais, e tem a mesma população nossa. E Santa Catarina tem, comparando com a gente, o dobro que nós temos. Por quê? Porque a gente buscou logo de cara o entendimento do Dr. Gebran, que hoje está em Porto Alegre, para estabelecer o Comitê Executivo da Saúde, que não existia no Paraná. Então logo a gente entrou, ele nos procurou, ali a gente atenua muito. Nós já fizemos mais de 15 encontros, Rafael, municipais descentralizados, para reunir promotores, Justiça Estadual, Justiça Federal, que a Justiça Federal está bem azeitado. Só que a gente ainda encontra a seguinte situação, por isso que lá no Conselho Nacional de Justiça, nós temos lá uma pessoa muito lúcida que está trabalhando essas questões, porque a questão é diferenciar. Você judicializa para ter aquilo que é da competência do Estado, ele não faz. Ou você judicializa porque alguém disse, sem comprovar, que aquilo é a pílula da salvação, que aquilo vai salvar pessoas, que aquilo é a última salvação da pessoa. Né? Então, a gente precisa chegar nesse equilíbrio e a gente precisa ter um padrão de procedimento. Né? Por exemplo, outro dia, um caso aí que chamou a atenção nas redes, que a gente inclusive chamou a família, eu recebi a família, mas assim, a Justiça Federal negou e a Justiça Estadual deu. Então, mesmo dentro do Judiciário, você tem, em muitos momentos, uma dificuldade dessa compreensão. Então, o Conselho Nacional de Justiça está tentando definir algo que dê um balizamento para isso. Eu tenho até uma reunião com a Carmen Lúcia, com o pessoal ali, ali no período, ainda no final da primeira quinzena. Eu tenho, como presidente do CONAS, discutido muito isso. Mas é importante assim, ela é um problema, mas não porque a pessoa busca a justiça para reivindicar um direito. E aqui no Paraná, ampliou também um pouco, porque o Paraná não tinha defensoria pública. Passou a ter no governo Beto Richa. Então a defensoria também traz mais demanda para o processo. Mas aí o problema não foi ter feito defensoria. É importante, é um grande canal. Recentemente nós resolvemos um problema aí, trazido pela defensoria pública, de direitos que têm que ser protegidos e respeitados. Né? Mas o importante é que você tenha vou dar um exemplo concreto. Um advogado entrou pedindo aí 4 próteses mucomaxilofacial. Isso daria para acidentado, isso daria em torno de, segundo ele, 400 mil reais. Aí nós mostramos que as próteses que nós tínhamos, que também resolveu o problema, tudo dava uns 40 mil. Provamos para o juiz, temos uma comissão de profissionais, tivemos que também nos preparar para fazer frente. Não é? E o juiz acabou chamando o advogado e falou, para com essa brincadeira, não faça mais isso comigo. Entendeu? Quer dizer, então tem excesso.
Tá? Tem medicamento que não está comprovado no Conselho Nacional que foi criado o CONITEC, que é para avaliar novas incorporações sob o ponto de vista da técnica. Olha, até algum tempo atrás, até medicamentos sem registro no Brasil, eles pediam para a gente comprar. Né? Pediam para a gente comprar medicamento que a agência reguladora brasileira, Anvisa, não regulava. Então, não registrava. Então, assim, o problema não é a judicialização em si, ser contra o direito das pessoas buscar. Eu também já busquei a justiça, não na área da saúde, mas já busquei a justiça várias vezes. Não é? Então, o que eu só queria que ficasse claro é isso, mas eu vejo que há um amadurecimento, sabe? Nós estamos caminhando por equilíbrio. Entre o que é justo, o que é de fato nova tecnologia ou um novo produto que faz a diferença, que pode atenuar a dor, que pode prolongar a vida, que pode dar qualidade, que pode dar conforto, não é? Dessas aventuras que tem aí. Né? O mais recentemente foi um caso aí que deu várias matérias no Jornal Nacional, depois se descobriu que a empresa era uma tremenda de um 171. Com um medicamento aí, o tal do Soliris, fizeram verdadeiras complicações. Nós temos gente que quem pega o medicamento é o advogado, Rafael. E nós sabemos que, não, é difícil dizer, daí você sabe o que acontece para o medicamento chegar na mão das pessoas, né? Então, a judicialização é um tema que está na pauta aí e não vai sair tão cedo. Mas tem que ter essa compreensão do que é justo, do que é devido e não é feito. Porque eu também, como presidente, eu já me propus, quando eles me elegeram, que eu sou um cara muito determinado. Eu não vou estar aqui, porque para mim o maior câncer desse país é o corporativismo. Seja ele empresarial, do agronegócio, dos sindicatos. Para mim o corporativismo é o grande câncer desse país. Quando você coloca uma questão, por mais importante que seja para um grupo, acima dos interesses coletivos. E eu falei lá, por exemplo, tem um secretário do Estado grande aqui do Brasil que só está pondo 4% em saúde. Outro dia ele levou a maior espinafrada dos municípios. Aí o cara virou para mim, eu falei, irmão, se vira aí, rapaz. Como é que eu vou defender? Porque eu sou presidente dos secretários, quem por obrigação tem que colocar 3 vezes mais, só coloca 4. Você acha que eu sou teu advogado? Eu sou presidente do CONAS, rapaz. Isso é errado, você está errado. Quer dizer, eu acho que se a gente começar a ter posturas que são posturas profissionais, posturas de cumprir, de fazer o que precisa ser feito, fazer o que é certo, né, minimamente, tem coisas que são discutíveis, tem outras que a gente pode discutir, eu tenho certeza absoluta que a gente avança. Vou falar um pouco de eleições de 2018. Você foi candidato em 2006 a deputado federal, teve uma votação considerável, aproximadamente 24, 25, 28 mil votos, né? Foi um pouco mais de 28, mas em Curitiba quase 25 mil. Então, porque eu tinha sido secretário municipal, não era conhecido no Paraná, né? Não tinha dinheiro também para fazer campanha. E nesse tempo você trabalhou muito na articulação aí do Beto Richa. Primeiro, você tem alguma pretensão em 2018? E como que você enxerga aí as eleições de 2018 no Paraná e no Brasil, nesse finalzinho aí? No Brasil eu vejo esses resultados com muita preocupação da pesquisa, mas entendendo que é uma tendência desse momento. Pesquisa sempre é tendência. Mas eu vejo que os 2 primeiros colocados vão ter muita explicação para dar e não vejo essa eleição para presidente da República como definitiva. Você não acha que você que é do PSDB, não acha que o PSDB demorou para resolver esse problema do Aécio? Demorou. Inclusive na convenção do PSDB, recentemente, eu fiz um discurso dizendo que o senador Aécio Neves não tem envergadura ética e moral para continuar presidindo o PSDB, ainda mais da forma como recuperou a presidência. E olha, eu acho que mais de 90% concorda comigo. Né? Até porque, no fato de ser do meu partido, o que fez foi errado. Está aí, vai ter que provar. Né? Ele vai ter que provar. O partido não pode mais ser presidido por gente assim. Esse partido foi criado para os mais novos, que estão aí buscando outras tendências em cima de um discurso da moral, etc. Esse partido foi criado por Franco Montoro, por José Richa, por Mário Covas, por gente que sempre se pautou a sua vida por muito princípio, né? Então a eleição, para mim, nacional, essa pesquisa é verdadeira, é fruto desse momento. Mas tenho certeza absoluta que muda muito. Por outro lado, a pesquisa do Estado. Colocados aí, tem o ex-senador Osmar Dias, que, no meu modo de entender, precipitou a sua aliança com o senador Requião, fechando aí portas importantes que talvez
estivessem abertas para ele. Eu acho que foi uma precipitação, mas cada um faz o que acha que deve. Tem o deputado Ratinho Júnior, né, que tem aí... Já está na estrada, né? Que está na estrada, está nas pesquisas, né? Que tem apoio de parcela do governo, né? Porque ele, inclusive, faz parte do governo. Sim. Tem lá, tem sua participação, elegeu um grupo de deputados bastante expressivo, né? Hoje tem 2 partidos que se organizaram no Paraná. Tem, e não pode ser menosprezada, a vice-governadora Cida Borghetti, né, que tem um grupo político muito forte, de muita articulação, representada pelo ministro Ricardo Barros, né, que é uma pessoa de muito bom trato e relacionamento. Né, e que pode, na pior das hipóteses, ser um fator de contribuição do segundo turno muito importante. O que eu acho que é uma eleição de 2 turnos. Né? Mas tem coisas que pode vir um imponderável. Eu acho que o PT vai lançar a candidatura própria, porque, com todo respeito, está difícil alguém querer trazer o PT junto, ocupando cargos majoritários. Né? A própria senadora Gleice, ela vai para deputado, porque é muito difícil o PT emplacar um senador, e quanto mais um governador. Eu acho que o PT deu passo para trás em termos de majoritária no Paraná. Não lançaria no caso do Requião, candidato ao governo, né? Aí se o Requião continuar no PMDB também, que é outra hipótese, né? Tem gente falando aí do Rede, de outros aí, tem Osmar no Podemos. E o governador Beto Richa, no meu modo de entender, já manifestei, tem que sair candidato a senador, o legado dele é importante. E no meu caso, eu coloquei na convenção, eu sou pré-candidato a deputado estadual, há resultados, há um respeito muito grande setorial. Não é? Agora, o grande desafio é você traduzir em votos, né? Porque é uma eleição difícil, uma eleição que vai precisar, no grupo que eu estou, pelo menos 50 mil votos, as primeiras contas, né? Claro que ninguém sabe disso. Então, o que eu queria aqui é dizer assim, que também o partido que decide, tem convenções, né? Eu tenho 3 agendas para cumprir. A de presidente do CONASE estou cumprindo, daqui a uma semana eu volto para Brasília, cumpro lá 2, 3 dias, não negligencio. Tem agenda de secretário, não é? E também já começa a pensar, não é, de como a gente pode levar a nossa mensagem caso o partido confirme a minha pré-candidatura. Então, como eu disse, você mesmo citou, já fui candidato em 2006 como secretário municipal, fiz quase 30 mil votos, fiz mais votos que vários deputados eleitos, mas a regra é clara também, não estou chateado com isso, acho que foi muito sábio o país de, nesse momento, não fazer por majoritário os votos, não fazer lá o distritão, porque ia ser muito complicado, ia acabar com a representação de partidos pequenos, ia virar aí uma pasteurização. Mas você acredita numa grande renovação, em termos de deputados estaduais e federal? Você sabe que, a princípio, eu pensava muito na renovação, mas eu vejo para candidatos novos, não de idade, né? Eu tenho 55 anos, não vou dizer que sou novo, mas eu também nunca ocupei... Principalmente na política, nunca ocupei mandato eletivo, né? Tentei também, porque também não vou mentir que não disputei em 2006. Sim. Eu sempre fiquei nas coordenações, né? Coordenei as campanhas majoritárias do Beto, a prefeito, a governador, Curitiba e região metropolitana. Mas eu vejo que, no fundo, eu acho que ainda está na frente quem já tem mandato, por conta de estrutura. E vou dizer mais uma coisa, se você perguntar para 10 eleitores comuns, talvez 7 não saibam quem votou para deputado estadual nem para federal. Lamentavelmente, o eleitor também tem a representação que merece. Isso é verdade. Beleza. Obrigado, secretário. O canal está aberto aí. E sucesso no final aí de exercício da função de secretário e também como eventual candidato a deputado estadual. Eu te agradeço, Rafael. Eu conheço tua família, conheço a tua origem. O teu avô foi um dos maiores políticos da história desse país e desse estado. Um homem que lutou muito pela democracia. Teus tios, eu tive o prazer de conviver com Carlos Rocha, Rogério Rocha, desde os bancos da universidade, mais de 20 anos junto. O teu tio Luiz é um cara importante, recebe até o Lula aqui, lá no escritório dele. Mas a gente nunca se atrapalhou por essas opções diferentes. E você, eu sei que é um cara de militância. A tua mãe e teu pai são grandes profissionais, gente muito séria. Eu gostei de ter vindo aqui. Legal. A você, uma grande semana. Lembrando que sexta-feira, 18 horas, reprise desse programa. E na semana que vem, estaremos de volta ao vivo, 19h30. Até lá.
Há 50 anos o mundo era bem diferente, mas sempre existiram sonhos, e muitos realizados pelo consórcio Servopa. E com parcelas a partir de R$ 667, você garante o sonho de uma aposentadoria digna, adquirindo um imóvel para investir com a segurança de uma das maiores administradoras do país. Consórcio Servopa, 50 anos. A vida passa. Com o consórcio Servopa, você realiza. Consórcio Servopa.